Assistam aqui a notícia bombástica que acabou de acontecer. Hoje, dia 4/7/2024. Marquem essa data. É o começo do fim para o senhor Alexandre de Moraes. A casa dele definitivamente caiu. A verdade é teimosa em aparecer. Ela é como uma luz que vem para a escuridão para mostrar a sujeira que estava escondida. Assistam essa reportagem aqui e vocês vão ficar tão eufóricos como eu estou aqui agora com essa notícia que veio diretamente dos Estados Unidos através do Paulo Figueiredo. Todo respeito a esse cara. Realmente ele é muito bom. Assistam aqui comigo e a gente volta depois. Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semi-clandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. Nesta parte aqui, eu só corrijo o Paulo Figueiredo quando ele fala de ações clandestinas do senhor. Aliás, quando ele fala de ações semi-clandestinas do senhor Alexandre de Moraes. Na verdade, são ações clandestinas mesmo, porque ele não tem autoridade para pedir, requerer nada fora de um processo legal, gente. Isso está previsto na legislação brasileira, porque esse processo do fim do mundo que ele criou é completamente anulável. E vocês não tenham dúvidas que a história anda e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Esse processo vai ser anulado. E o FBI jamais poderia atender ordens dessa natureza que vão contra os direitos humanos, uma censura ilegal no Brasil e nos Estados Unidos. Antes de continuar assistindo ao vídeo, gente, se inscreva no canal, dê um like, comente. Isso é muito importante para o nosso crescimento na plataforma. Tá bom? Posso contar com você? Valeu, obrigado. Então vamos lá. Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte: Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Bureau, o FBI, entrou em contato com americanos, na verdade o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho. E aí? Então, gente, como vocês viram aqui, o presidente do Comitê para Assuntos Relacionados a Direitos Humanos, Jim Jordan, do Congresso americano, está levando isso adiante. Para aqueles, principalmente a mídia progressista, que diz que não ia dar em nada, que os brasileiros foram parar para sua vergonha, eles estão, obviamente, escondendo a verdade. É o que sempre fizeram. Mas a verdade é teimosa, ela está aparecendo. Ela está demonstrando a sujeira que estava escondida debaixo do tapete. Isso é apenas uma pontinha do que vai aparecer ainda. Vocês podem ter certeza disso. E esses arroubos, essas ilegalidades todas, vão ter um preço para o senhor Alexandre de Moraes. Desde impeachment até prisão, não tenho dúvida nenhuma disso. É a verdade aparecendo, doa a quem doer. E que eles paguem pelos crimes que eles cometeram, principalmente o senhor Alexandre de Moraes. Vamos continuar aqui. Melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire é que eu recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. Tá? E o que diz o texto? Está assinado, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor, eu vou ler aqui, obviamente, em português para vocês. Vocês estão vendo a data, 21 de maio, e está aqui, ó. Caro diretor Wray, presta atenção porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a armamentização, weaponization, do governo federal, estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o Poder Executivo coagiu ou conspirou
com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. Escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar 2 residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Vocês perceberam essa parte aqui, a gravidade do que foi dito ali? Que o FBI coagiu e conspirou, né, junto com empresas para tentar tolir discursos legítimos. Isso é liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é uma coisa levada a sério, muito a sério. E conspiração lá é um crime gravíssimo, que inclusive pode se levar a prisões por longo tempo e até prisão perpétua. Isso é muito grave, gente. A depender em que nível isso chegar, pode redundar em punições gravíssimas e consequências gravíssimas para o senhor Alexandre de Moraes. Vamos lá, né? Esse que vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre de Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha aspas, ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas, a prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, né, encerre suas atividades no Brasil. E aqui vocês veem que a carta, né, que foi enviada para o FBI responder diversos questionamentos que nós vamos ver à frente aí, cita a perseguição à X, né, que é o antigo Twitter, a empresa de Elon Musk, que cita inclusive as perseguições que eles foram vítimas aqui. Falam de punições, inclusive para empregados americanos e brasileiros que estivessem aqui no Brasil, caso eles não atendessem, ou seja, estavam coagindo a X para que pudesse atender seus pedidos ilegais, inclusive com pesadas multas. E olha que essa multa recente de R$750 mil que foi aplicada à X recentemente, foi agora. Isso aí, essa carta é anterior a isso, tá? Então, para vocês verem como que a coisa realmente vai ficando cada dia mais séria. Vamos continuar aí. O comitê, ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o Comitê Judiciário. Ou seja, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc. Essa carta mostra que a cooperação entre o Comitê Judiciário e o Musk está em curso. O comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a X, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do Judiciário, como a Ludmilla, e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente, e ele está falando, eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais. Palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado? Não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante. E isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O comitê e o subcomitê seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. Nessa parte aqui, é interessante notar que o Congresso americano faz um questionamento ao FBI. Fez um trabalho de censura para o governo ucraniano, o que é absolutamente absurdo dentro dos Estados Unidos. Então imagina hoje, com esse governo Biden, né,
como que eles devem estar atuantes no processo de censura, de colaboração ilegal com governos estrangeiros, que é exatamente o que a carta cita ali, o exemplo, ou seja, não é a primeira vez que vocês fazem isso. Nós estamos de olho. Vamos continuar, gente. FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta, a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais, é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. Olha que interessante essa parte onde o comitê faz afirmações, ele faz a pergunta, mas faz uma pergunta afirmativa. Tipo, nós já sabemos a resposta. É aquela máxima, quem faz a pergunta já sabe a resposta, no mundo jurídico é assim. E eles foram muito bem, mandaram muito bem nisso aí. Ou seja, já faz uma espécie de cerco, né? Aqueles que praticaram censura. Você olha, vocês fizeram censura, nós estamos atentos a isso. Agora, prestem atenção nas perguntas, nos questionamentos que eles vão ter que responder, tá? Vamos ver aqui. E aí que a cobra vai fumar. Todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros, relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas no X ou Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E 3. Todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça os documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. Como vocês viram aí, as perguntas são muito bem elaboradas. Envolve o STF, o TSE, o governo brasileiro, a embaixada americana. E em todas as perguntas vocês perceberam que eles pedem todos os documentos aonde foram feitas comunicações relacionadas a este tipo de censura ou a esse tipo de pedido ilegal. Então ele está fechando o cerco, não tem saída. O STF, o TSE, principalmente o senhor Alexandre de Moraes, está sendo desmascarado. Essa questão que muitos acreditavam que não ia dar em nada, está vendo o resultado. E olha que nem foram apresentados ainda os documentos da X, que Elon Musk já apresentou ou vai apresentar ao Congresso americano. Tá? Isso é só o começo, gente. Como eu disse, é muita sujeira debaixo do tapete. Isso é apenas a pontinha que está aparecendo. Vamos continuar lá. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos a liberdades civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o Subcomitê Seleto do Senado sobre a Armamentização do Governo Federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a comitê, Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semi-clandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. Na verdade, entre todo o STF e TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental, porque a reportagem do David Agape, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação
usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. Lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos. E nenhuma das brasileiras fez nada a esse respeito. O Banana, do nosso presidente do Senado, não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao ex. E aí o rei ficou nu. Então é isso, gente. Que notícia maravilhosa. A casa caiu para Alexandre de Moraes e para os seus compadrios, para os seus amigos de crime, seus comparsas de crime. Definitivamente, eu acho que essa é a notícia mais importante desde que começou a perseguição aos conservadores de direita, ao governo Jair Bolsonaro, desde 2019, desde o início de 2019 até agora. Essa é a notícia mais importante, é o ponto de inflexão da mudança que vai ocorrer no futuro. Mas vieram em boa hora, porque trazem realidades que poderiam ficar escondidas por anos até a verdade ser revelada. Agora não, já está vindo à tona graças ao Congresso americano, porque se dependesse do Congresso brasileiro, nós definitivamente estaríamos comprometidos com a nossa liberdade, com a nossa capacidade de reagir a tudo isso, a todo esse mal que fez para o Brasil e está fazendo até hoje como consequência desse governo ilegítimo que foi colocado no poder. Tá bom? Por hoje é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!